Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Adilson Pires para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 8ª sessão extraordinária, em 14 de maio de 2009, presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, e Stepan Ercecian, primeiro vice-presidente. Às 15 horas, com a presença dos senhores vereadores Stepan Ercecian, Bencardino, Paulo Pinheiro, Alexandre Cerruti, Alfredo Sirquis, Eduardo Moura, Carminha Jerominho, Ivani de Mello, Eliomar Coelho, Patrícia Amorim, Jorge Manaia, professor Washington, Chiquinho Brazão, Raimon, Lucinha, Luiz Carlos Ramos, Fausto Alves, Vera Lins, Renato Moura, S. Ferraz, Nereide Pedregal, Tio Carlos, Roberto Monteiro, Claudinho da Academia e Jorge Pereira. Assume a presidência o senhor vereador Stepan Ercecian. Encerra-se a sessão às 17 horas. Aprovada a ata, se passa ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o senhor vereador Tio Carlos, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente, aos demais companheiros, aos funcionários. Motivo de eu usar desse expediente, primeiro é para parabenizar a nobre vereadora Lilian Sá pelo ato público que ela fez ontem na escadaria desta casa, manifestando o nosso a tão grande tristeza em relação ao abuso sexual às nossas crianças. Então a gente aqui, nesta casa, pede que outros companheiros também se sensibilizem com essa causa. As nossas crianças estão cada vez mais sendo abusadas e muitas vezes a defesa sai tardiamente. Então eu queria parabenizar. Ontem ela esteve durante a tarde inteira convocando não só a população como os vereadores, que não só usem um voto, mas que realmente também façam dessa oportunidade de estar nessa casa um ato de repúdio a essa cruel realidade que é o abuso sexual às nossas crianças. E o outro objetivo, senhor presidente, na verdade, me desculpar com a vereadora Patrícia Amorim. Hoje, aqui na casa, nós teríamos uma audiência às 10 horas da manhã, com a apresentação do projeto Rio 2016, com a presença, inclusive, do nobre, do ilustríssimo e do competentíssimo homem que está à frente do COB, doutor Nussmann, esteve aqui na casa e, infelizmente, por problemas que acontecem com todas as pessoas, os vereadores da comissão, que foi criada justamente para caminhar junto com esse projeto Rio 2016, a sua maioria não esteve presente. E eu me incluo nisso. A minha justificativa é que, infelizmente, uma pessoa faleceu e o velório, quer dizer, o enterro foi hoje às 10 horas, justamente na hora da audiência, e eu fiz questão de me solidarizar com a família e acabei chegando aqui atrasado. Infelizmente, senhor presidente, a apresentação não pôde acontecer em função da ausência da maioria dos membros da comissão. Então, eu tenho que pedir desculpa a esta casa, pedir desculpa à vereadora que está à frente dessa comissão, Patrícia Amorim, e também aos representantes do COB que aqui estiveram. Me coloco à disposição para que, logo possível, nós possamos fazer essa apresentação que é tão importante para a nossa cidade. Agradeço o espaço e, enfim, me coloco à disposição aqui da Patrícia Amorim, da vereadora Patrícia Amorim, para marcarmos uma nova data. Muito obrigado. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo quem queira fazer uso, a sessão fica suspensa até às 15 horas e 40 minutos. Está suspensa a sessão.
Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, se passa-se a segunda parte. O orador inscrito é o senhor vereador Jorge Pereira, que dispõe de 20 minutos. Senhores vereadores, senhores assessores, ilustre presidente, presídio no momento a Câmara, senhor secretário, doutor Jairinho, demais pessoas aqui presentes, um jovem senhor ali na galeria. Muitas vezes nós, vereadores, nos assodamos em atender a uma proposição de um determinado colega. E muitas vezes, após uma análise mais conclusiva, nós chegamos à conclusão que erramos. O Rogério Bittar vem nos assediando de uma forma direta sobre uma matéria que dispõe sobre a consolidação da legislação municipal referente às cidades irmãs da cidade do Rio de Janeiro e da outras providências. Uma infinidade de vereadores, em um determinado momento, pegou várias dessas cidades, por conhecerem, por terem visitantes aqui, e eles realmente fizeram uma lei autorizativa. Até aí o vereador está perfeitamente coberto de razão. Só que ele peca no artigo 11º, quando, na verdade, as autorizativas poderiam estar sendo cumpridas pelo prefeito. Eu tenho, no meus alfarrápios, mais de uma dezena de leis autorizativas emanadas desse Poder Legislativo, no qual o senhor prefeito da cidade do Rio de Janeiro, nesses últimos 16 anos, incluindo o Conde, simplesmente consolidaram essa lei, ou seja, aprovaram, sancionaram a lei, né? E as leis estão em vigor. Uma delas é uma verdadeira aberração. O Chico Aguiar autoriza o prefeito da cidade do Rio de Janeiro a pegar as praças da cidade para botar a publicidade lá e fazer eventos esportivos, etc. E é uma autorização que ele deu ao prefeito para fazer isso. O prefeito, no dia seguinte, sancionou, porque é o que mais ele queria, era isso. Era um autorizativo da Câmara dando um cheque em branco. Isso o prefeito autoriza. E nós, muitas vezes com medo de não ter nossas leis aprovadas, nós fazemos matérias autorizativas. O que realmente veio consolidar a Câmara, na gestão do presidente Ivan Moreira, ela chegou à conclusão, por acaso eu estive junto de um desses desembargadores, que citou, poxa, lá na minha Câmara tem uma porção de leis que são perdidas por vocês, porque são autorizativas, o prefeito entra arguindo inconstitucionalidade e essas leis ficam perdidas, porque elas são julgadas pela Justiça e a Justiça está ganho de causa ao prefeito. As chamadas leis autorizativas. Oriundo desta lei autorizativa, emanou-se um parecer, um precedente regimental, que tomou o número 36, no qual o próprio Congresso Nacional já havia tomado essa decisão e considera que inúmeros projetos autorizativos que ora tramitam ou já tramitaram nessas casas de leis foram vetados e causam um empachamento da pauta de deliberações, prejudicando sobremaneira e sobrecarregando o andamento ordinário dos trabalhos legislativos. Realmente isso é verdade. Agora, o vereador Rogério Bittar, com aquele jeitinho doce dele, aquele jeitinho maneiro dele, ele, na verdade, ele criou um problema terrível que nós vamos ter que sair desse problema. Porque o que ele fez? Nós temos diversas leis. Essas leis estão em vigor. Não se trata das autorizativas. No artigo 11º, porque os vereadores que apoiaram, inclusive eu mesmo, entendi que consolidação da legislação é você pegar todas as leis que existem e colocar num dispositivo para facilitar a opinião pública, o povo em geral, a procurar uma determinada matéria e achar numa lei só. Isso chama-se consolidação de leis.
Só que ele fez mais, ele ultrapassou a barreira. Ele cancelou diversas leis que estão em vigor. A lei 4.912, 4.917, 4.817, 4.260, 4.315, 4.300, vai por aí afora. O que ele fez quando ele cancelou mais de uma dezena de leis? Todo o trabalho daquele vereador que passou por essa casa, e alguns que estão aqui, de lutar, esperar, discutir, etc., foram totalmente jogados por água abaixo. Porque a lei de consolidação que ele fez com a Carcóvia lá, foi uma lei votada aqui e simplesmente a lei, ela cai no artigo 12. Ele diz assim: esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Ele já está ferindo a lei complementar 48, em especial as seguintes leis que ficam revogadas por consolidação. Ora, na verdade, consolidação não é para revogar lei coisa nenhuma. Não há como você aceitar que uma lei revogue outras. Você já pensou se o vereador Jorge Pereira resolve consolidar a lei sobre o transporte da cidade do Rio de Janeiro e resolve, dentro dessa consolidação, revogar várias leis sobre matéria edilícia mesmo? Vamos dizer que o plano diretor nosso, decenal, resolva fazer isso. Vamos consolidar tudo que seja matéria edilícia. E nessa consolidação eu pego uma dezena ou mais de leis dos vereadores e mando para o arquivo. Na verdade é isso que está aqui. E nós, de boa fé, sem nenhum problema com o vereador, aceitamos isso. Sob as autorizativas que ele elenca no artigo 11º, que é uma avalanche delas, eu não tenho nem o que discutir, não. Eu até concordo com ele que as autorizativas, desde que o prefeito não as tenha convalidado, essas leis realmente não têm valor nenhum. Mas embaixo, no artigo 12, quando ele revoga as disposições em contrário, em especial as seguintes leis, olha que ele não está revogando os projetos de lei, não, nem está mandando ao arquivo, não. Ele está sendo claro e dizendo aqui, em especial as seguintes leis, que ficam revogadas por consolidação. Eu nunca na minha vida ouvi falar em revogação por consolidação. Se esse critério for adotado dentro dessa Câmara aqui, vai haver muita consolidação e o vereador que saiu da casa, que já mudou, que já morreu, as leis que ele conquistou, que lutou aqui no plenário para ver em vigor, essas leis vão cair naturalmente. Então eu peço aos ilustres senhores vereadores, é pena que o jovem vereador e dinâmico vereador Bittar não esteja aqui presente para explicar qual a razão que o leva a anular mais de uma dezena de leis dos vereadores que geminou cidades com o Rio de Janeiro. Esse talvez seja um primeiro passo preparado do vereador para começar a fazer a consolidação de leis. Ele começa a fazer a consolidação de leis por aqui. Eu não sei o que ele quer consolidar mais. Amanhã o ilustre vereador Bittar, vamos consolidar agora tudo sobre matéria edilícia. Como é que vai ficar esse negócio? Quem é que vai tomar conta disso? Porque a palavra consolidar, ela é bonita, ela é boa, ela é maravilhosa. Mas não pegando consolidação de leis no artigo 12, que ficam revogadas por consolidação. Revogar a lei de vereador por consolidação, isso eu peço aos senhores vereadores que nós façamos uma emenda e possamos retirar isso aqui. Porque essas leis aqui, ele diz bem, leis. Leis é porque elas estão em vigor. Não importa se é com a China, com a Tchecoslováquia, sei lá que país que ele não gosta, nem com o estado que ele não gosta, nem com a cidade que ele não gosta. O problema é que essas leis aqui, esses vereadores que fizeram essas leis aqui, suaram a camisa para ver aprovado. E eu ficaria muito triste de ver aqui, Póvoa de Varzim, a quem lá estive 3, 4 vezes com o povo português,
Entre essas leis, eu não duvido nada que Povo de Varzim, pelo ano aqui que eu estou vendo, de 89. São Borja também está tirando São Borja, é uma lei. É uma lei, quer dizer, o vereador lutou aqui para conseguir uma unificação de duas cidades, uma cidade como é São Borja, e hoje o vereador vem a título de consolidar essas leis, revogar mais de uma dezena. Eu posso enumerar aqui que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Olha, é muita coisa que ele está revogando. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ele está revogando aqui nessa brincadeira 25 leis de cidades co-irmãs. 25 leis de cidades co-irmãs de vereadores, coitados, que já não estão mais nem entre nós. Tem vereador aqui que já morreu e que consolidou uma cidade ao Rio de Janeiro e está aqui sendo premiado. Infelizmente, até eu estou fazendo essa colocação e discutindo com os senhores vereadores que estão presentes nesse momento aqui, porque eu apus meu nome aqui com as maiores das boas intenções. E eu, representante da comissão, eu e um outro colega da Comissão de Justiça, nos vimos até em Papos de Aranha, que isso aqui está em regime de urgência. E não caberia regime de urgência para mim nessa matéria, não. Mas ele conseguiu colocar em regime de urgência a matéria. Eu peço que vocês chamem a atenção para o artigo 11º e o artigo 12º. Eu, infelizmente, dei meu nome como autor dessa matéria, mas dei na boa-fé da consolidação. Qualquer vereador que chegasse para mim consolidando uma matéria, eu ia assinar na hora, de olho fechado, porque consolidação é uma coisa para ajudar a população. Você vai consolidar aquilo que existe, mas não pegar o que existe em lei transformado, no invés dele consolidar, ele está extinguindo. Agora, por qual razão, eu não sei. Quando ele extingue a parte referente à regulamentação que está no 36, que é as autorizativas, eu até fico calado. Aí ele usou o artigo 36, mas quando ele revoga as leis, essas 25 leis, ele atinge 25 vereadores e várias cidades, como é o caso do ilustre vereador Leonel Brizola, que nos falou ali, sobre São Borja. É um absurdo, nós não podemos deixar que isso aconteça. Em nome desses 25 vereadores, uns que estão na casa e outros que foram embora, eu sugiro que a gente possa fazer uma emenda, retirando esse artigo 12 aqui, eliminando o artigo 12. De mais a mais, ele não está cumprindo o artigo 48 do projeto de lei complementar 48, que há pouco tempo eu peguei a ilustre vereadora Clarissa, e mandei de volta um projeto dela para que ela adequasse. Ele não está adequando coisíssima nenhuma, né? Porque aqui ele fala assim: esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogada as disposições em contrário. Não se diz, hoje esse negócio de revoga a disposição em contrário, só você pode fazer isso se não existir nenhuma disposição em contrário, mas é muito difícil se encontrar hoje uma lei que não haja, tanto há disposição em contrário, que no artigo 12 ele enumerou uma opção de leis. Então ele não cumpre nem a lei complementar 48, quer dizer, isso aqui, além de não cumprir a lei complementar 48, eu não estou aqui fazendo meia-culpa não, mas na verdade eu não deveria ter assinado, eu deveria ter... É porque a gente tem que ler tudo, ninguém consegue, um ser humano normal não consegue ler todas as leis que tem dentro dessa casa. E eu me considero um ser humano normal, então eu não consigo ler e estudar tudo, mas depois que pego, vou examinar uma matéria e tudo, fico de queixo caído como o vereador teve a coragem de fazer isso. E ele ainda diz, na justificativa dele, que ele quer eliminar os preceitos ultrapassados. Se vocês repararem na justificativa da lei, ele quer ultrapassar, ele quer eliminar os preceitos ultrapassados. E pior de tudo, aí entra a culpa nossa. Autores, Rogério Bittar, Dilson Pires, Alexandre Cerruti, André Gouveia, Aspásia, Camargo, Caiado, Bolsonaro, Chiquinho Brazão, Carlos Eduardo, Jairinho, Eliomar Coelho, Ivani de Mello, João Cabral, Jorge Felipe, Jorge Pereira, Jorginho do SOS, Lucinha, Luiz Carlos Ramos, Nereide Pedregal, Patrícia Amorim, Professor Walsh, Renato Moura, Roberto Monteiro, Rosa Fernandes, S. Ferraz, Stefano Exceção e Tereza Berg. Na verdade, todos nós caímos numa cilada.
nós caímos numa cilada. Qual foi a cilada? Nós achamos que consolidar é unificar tudo para ajudar aos nossos eleitores, aos munícipes da cidade. Na verdade, essa unificação aqui, ela é quase uma calúnia, porque ela pega 25 leis e prejudica 25 vereadores. Eu peço aos senhores assessores, aos senhores vereadores, que examinem essa matéria, que ela é gravíssima, ela é mais grave, não é pelo que está aqui, não. É pelo um preceito e um precedente que a gente pode estar abrindo. Amanhã vem um vereador de novo consolidando uma lei e chega para a gente, vou consolidar tal lei. Aí o vereador vai consolidar a lei, sim, mas em que sentido? Não, no 36. Aí ele pega 25 leis e manda o artigo 25 leis. Então eu gostaria que os senhores analisassem, se a gente pudesse, no artigo 12, a gente pudesse eliminar isso e deixar as 25 leis que estão em vigor, deixá-las aí como estão. E as outras sim, aí o vereador pode consolidar à vontade, a gente fica como ator, etc. Porque efetivamente o negócio aqui é complicado, hein? Bem, senhor presidente, o artigo 12. O artigo 12 revoga por consolidação todas as leis em vigor. São 25 leis, elas estão em vigor. As outras, baseado no precedente regimental número 36, eu entendo até o vereador e acompanho o voto com ele. Agora, essas 25 leis não têm cabimento, não há cabimento. Ô, Bitar, não há cabimento, vereador. Não há cabimento. Então, o senhor dispõe, então, da oportunidade para nos explicar. Não tendo o orador utilizado todo o seu tempo, a presidência franqueia a palavra para a vereadora Clarissa por 3 minutos. Vereador Jairinho, presidente em exercício, demais vereadores, eu pedi a palavra porque na última sexta-feira, a meu pedido, o prefeito Eduardo Paes assinou um regulamento alterando o decreto número 11.519, de 92, artigo 28, inciso 2º, para beneficiar o setor de transporte escolar da cidade do Rio de Janeiro. Vereador Jairinho, você que conhece bem a realidade também do transporte escolar da nossa cidade, deve saber quantos profissionais nós tínhamos sendo empurrados para a ilegalidade por uma questão simplesmente burocrática desse decreto, que já vem sendo uma luta de 10 anos do setor de transporte escolar. Esse decreto dizia que as pessoas que trabalham com transporte escolar deveriam ter o seu veículo, além das 2 portas da frente, a porta lateral direita e a porta lateral esquerda. Sendo que a porta lateral esquerda, carros como esse, há muitos anos já não são produzidos mais no Brasil. Um carro adaptado para o transporte escolar, ele custa no Brasil cerca de R$80 mil. Por conta da exigência desse decreto, eles estavam tendo que importar carros de outros países. Agora você imagina, você compra um carro novo, traz esse veículo para o Brasil, o carro zerado, você tinha que fazer um corte na porta lateral, para criar a porta lateral esquerda, e toda essa adaptação estava fazendo o carro custar R$125 mil, 45 mil mais caro. Como era mais caro, era um carro importado, zerado, que perdia valor porque tinha que ser cortado depois que você comprava. Você estava empurrando muita gente para a ilegalidade. As pessoas continuavam a andar com o carro sem a porta lateral esquerda. E o detalhe é que a prefeitura cobrava do transporte escolar, fazia a exigência da porta lateral esquerda, mas os próprios ônibus da Liberdade, da prefeitura, não tinham a porta lateral esquerda. Então, eles cobravam isso dos transportadores autônomos, mas a própria prefeitura não cumpria essa exigência nos ônibus da Liberdade, que são da prefeitura. Então, o prefeito assinou
um novo decreto autorizando a colocar uma alavanca que desloque o banco do motorista para que a criança continue saindo pela porta esquerda, só que pela porta da frente. A nossa estimativa é que pelo menos 2.000 dos 8.000 transportadores que trabalham com transporte escolar autônomo possam vir para a legalidade somente com a assinatura desse decreto, garantindo assim o emprego de mais ou menos de 5 a 7 mil pessoas, entre empregos diretos e indiretos, já que você conta não só com o motorista, mas também com os acompanhantes, com os profissionais que trabalham com as crianças. Então, eu quero parabenizar o Simpraterge, que é o Sindicato dos Profissionais de Transporte Escolar, na figura do presidente Jorge Ney, assim como o prefeito Eduardo Paes e o secretário de Transportes, o Sansão, pelo bom senso que tiveram de perceber que apenas alterando o texto de um artigo do decreto 11.519 de 92, eles puderam, dessa forma, trazer muitos veículos para a legalidade. Obrigado, vereadora Clarissa. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa seu prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requer à mesa diretora, na forma regimental, que seja retirado em definitivo o projeto de lei 1993 de 2004, de minha autoria, que autoriza o Poder Executivo a criar grupo de trabalho para incrementar o turismo municipal com vistas nos Jogos Pan-Americanos 2007. Autora vereadora Rosa Fernandes. Requer a mesa diretora na forma regimental. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requer a mesa diretora na forma regimental a retirada da ordem do dia do projeto de emenda à lei orgânica número 23 de 2008, de autoria do senhor vereador Paulo Serri, ao constitui a obrigatoriedade de elaboração e cumprimento do programa de metas do Poder Executivo. Vereadores que permaneçam como estão, que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Requero à mesa diretora, na forma regimental, na forma do disposto do artigo 313 do Regimento Interno, que seja concedida a medalha Pedro Ernesto à Rádio Comunitária Bicuda FM. Autor vereador Eliomar Coelho. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requero à mesa diretora, na forma regimental, a concessão de medalhas do conjunto do mérito Pedro Ernesto a Jorge Luiz San Afonso, vigário paroquial da paróquia São José. Autor vereador Ivani de Melo. Vereadores que estão, vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requero à mesa diretora, na forma regimental, a concessão de medalhas do mérito Pedro Ernesto a Cirilo Reis, por relevantes serviços prestados em prol da cidade do Rio de Janeiro. Autora vereadora Rosa Fernandes. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Encontra-se à disposição dos senhores vereadores para consulta a redação do final do projeto de lei 1701-A de 2008, de assessoria do senhor vereador Rogério Bittar, que fica proibida a instalação de portas ou qualquer outro obstáculo que impeça a utilização de campos ou quadras destinados ao lazer da população, nas praças da cidade do Rio de Janeiro. Caso não sofra emenda de redação, será considerada aprovada e irá ao autógrafo dos termos do artigo 249, parágrafo 1º do Regimento Interno. Com a palavra pela ordem, o nobre vereador Rogério Bittar. Muito boa tarde, senhor presidente, funcionários dessa casa, vereadores presentes. Eu só lamento que no dia de hoje nós não temos um plenário cheio, porque muitos dos nossos amigos, companheiros, vereadores estão em Brasília negociando uma PEC que com certeza nós teremos um bom entendimento para viabilizar os trabalhos dessa casa. Porque a pauta de hoje tem um projeto muito importante. Ele é o primeiro projeto, gente, eu estou falando o seguinte, é o primeiro projeto de consolidação da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. O que significa consolidar? Consolidar, pela própria palavra já diz, é você reunir, é você juntar diversas leis relacionadas a um mesmo assunto. E todos, eu tenho certeza que todos,
devam, se não têm conhecimento, devem ter conhecimento da Lei Complementar 48, de 5 de dezembro de 2000. Essa Lei Complementar, em seu artigo 12, inciso 1º, eu irei ler a Lei Complementar 48 de 2000, o artigo 12. As leis municipais serão reunidas em codificações e consolidações, integrada por volumes contendo matérias conexas ou afins, constituindo em seu todo a consolidação da legislação do município do Rio de Janeiro. O inciso 1º, aí eu vou dar ênfase, que é o mais importante. A consolidação consistirá na integração de todas as leis pertinentes a uma determinada matéria num único diploma legal. Ou seja, vou voltar aqui. A consolidação consistirá na integração de todas as leis pertinentes a determinada matéria num único diploma legal, revogando-se formalmente as leis incorporadas à consolidação, sem modificação do alcance nem interrupção da força normativa dos dispositivos consolidados. O que significa isso? Eu quis dar um exemplo e reunir, junto com todos os vereadores que já estão no seu segundo, terceiro mandato, em apresentar 2 leis de consolidação, para que nós pudéssemos ser práticos e para que nós pudéssemos ser ágil. Eu propus que fizéssemos a reunião de leis relacionadas, por exemplo, Cidade Irmã. Pegamos todas as leis que são relacionadas a Cidade Irmãs, que estão em vigor, leis em vigor, ou seja, promulgada ou sancionada. Reunimos porque todas elas tratam do mesmo assunto. Peguei todas essas leis que estão em vigor, reuni em um único diploma legal, conforme orienta a lei complementar, e, ao final, fizemos a revogação das anteriores. Bem, preocupado para que nós não tivéssemos vaidade, ciúme, eu comuniquei todos os vereadores que estão no seu segundo mandato, seu terceiro mandato, que estava encaminhando um projeto nesse sentido, e coloquei todos os vereadores como autor, inclusive o nobre vereador Jorge Pereira. Eu comuniquei ao vereador que estamos fazendo a consolidação dos projetos de Cidade Irmã e, inclusive, seu nome está incluído como um dos autores da lei apresentada, do projeto de lei apresentado. Isso significa o quê, gente? Significa um avanço na nossa legislação municipal. Nós possuímos quase 5.000 leis em vigor. 5.000 leis em vigor. Entre elas, leis inconstitucionais, que todos sabem quantas leis inconstitucionais. Por exemplo, aquele termo famoso, autoriza o Poder Executivo, foi banido no nosso vocabulário na legislatura passada. Porém, ao longo de 30 anos de legislativo municipal, nós fomos aprovando diversas leis autorizativas e constitucionais. E chega um momento onde nós precisamos efetivamente fazer o processo de consolidação, vereador Jorge Pereira. A consolidação, ela já existe em todo o país. Inclusive, essa lei complementar nossa, da nossa lei orgânica, ela é em desdobramento de uma lei complementar que a Constituição da República deixou um dispositivo encaminhando na Constituição que fosse aprovado uma lei complementar orientando como se faz as leis e orientando como se faz um projeto de lei de consolidação. E essa lei foi aprovada em 98. Foi aprovada em 98, essa lei complementar à Constituição, que fala sobre a consolidação das leis. E 2 anos depois, nós aqui no município, no Legislativo Municipal, aprovamos outra lei complementar à lei orgânica, orientando, ou seja, praticamente uma lei idêntica à lei complementar da Constituição, onde justifica
e mostra como se faz um projeto de consolidação. Então, estamos desprovidos de vaidade, inclusive, já convido todos os vereadores aqui que estão em seu primeiro mandato, que também assinem como autor, porque o processo de consolidação é um processo irreversível. Nós temos que consolidar. Vou dar um exemplo claro. Existem diversas leis, por exemplo, que tratam sobre a questão do cigarro, do tabagismo. Uma lei proíbe você fumar no elevador, outra lei você proíbe fumar no restaurante, outra lei proíbe fumar no shopping. Que tal, por exemplo, a Comissão de Saúde fazer a consolidação das leis sobre o fumo na cidade, reunindo todas as leis em uma só e revogando aquelas que são autorizativas? Por exemplo, vereador Tio Carlos, existe uma lei sobre o cigarro, por exemplo, que fala que o taxista pode fumar enquanto dirige. Ou seja, são dois erros. Primeiro, estamos invadindo a competência que não é nossa. Legislar sobre trânsito é Código de Trânsito, é uma lei federal. E também estamos fazendo uma lei absurda. Foi um vereador que, num determinado momento, ele provavelmente tinha, ele já não está nessa casa, ele tinha seu eleitorado, os taxistas. E muitos taxistas queriam fumar e se sentiu impedido, porque os clientes que estavam naquele táxi reclamavam. Aí o taxista, ele provavelmente aprovou a lei e mostrou para o taxista falou, não, eu posso fumar porque a lei municipal me permite. Está entendendo? Então, esse processo de consolidação, por exemplo, você consolida aquelas constitucionais e revoga aquelas que não faz sentido nenhum. Por exemplo, inclusive nessa lei de consolidação das cidades irmãs, por exemplo, nós temos duas leis que são autorizativas, inclusive uma do próprio vereador Jorge Pereira e outra do vereador Luiz Carlos Ramos, que eu comuniquei ao vereador. Além de consolidar outras leis que estão em vigor, que são de sua autoria, e são leis constitucionais, existe também uma determinada lei que ela tem aquele dispositivo, autoriza o Poder Executivo. Então, é uma lei constitucional. Eu posso pedir para revogar e não incluir no corpo? Eu recebi uma resposta positiva e nós encaminhamos dessa forma. Então, eu peço que todos os vereadores, aqueles que tenham dúvida, possam nos procurar, porque antes de ter um debate no plenário, eu me coloco à disposição para explicar, não necessariamente no plenário, à disposição no gabinete, e digo mais, outras cidades, outras capitais já fizeram a consolidação de diversos assuntos. Por exemplo, a vereadora Patrícia Amorim, uma grande vereadora militante da área de esporte. Vamos reunir, por exemplo, todas as leis relacionadas a esporte do município do Rio de Janeiro e fazer o estatuto do esportista. Olha que coisa bacana. Por exemplo, eu vou dar um outro exemplo, o vereador Carlos Eduardo, é um vereador empenhado na luta da saúde. O vereador pode fazer a consolidação das leis da saúde. Outro vereador empenhado na questão da educação, o vereador Raymond, por exemplo, pode ver todas as leis relacionadas à educação e fazer a consolidação dos projetos de leis relacionados à educação. Eu já me proponho, como vereador interessado na matéria relacionada ao idoso, inclusive já conversei com o presidente da comissão, o vereador João Mendes, que nós pudéssemos fazer o Estatuto Municipal do Idoso, reunindo todas as leis relacionadas ao idoso e em uma só, porque nossas leis, muitas das vezes, complementam uma lei federal, que ela, por exemplo, eu vou dizer aqui, uma lei federal, ela dá diretrizes e a gente pode complementar a lei federal, a lei orgânica nos permite. Então, senhor vereador, não vamos confundir, o projeto ele é importante para a cidade, São Paulo já fez, todos estão assinando com o vereador, quem não estiver, por favor, eu convido para que todos assinem como autor desse projeto, vereador Tio Carlos, vereador Eduardo Moura, vereador Piuí, vereador Paulo Messina, vereadora Patrícia Amorim Jacina, vereadora Clarissa, todos os vereadores Brizola, dentre tantos importantes vereadores que estão empenhados nesse momento em consolidar a legislação municipal. Portanto, além dessa, por exemplo, eu vou citar aqui,
nós estamos fazendo a consolidação, e todos já assinaram, inclusive também o vereador Jorge Pereira, todos já assinaram como autor. É o projeto de consolidação do calendário da cidade. Todo mundo fala assim, cadê o calendário? A gente faz um projeto nesse sentido, inclui o dia, a Semana Municipal de Prevenção às Drogas. Mas cadê o calendário da cidade? Inclui no calendário da cidade. Cadê? Ninguém sabe por quê. Porque não é palpável. Eles são várias leis espalhadas dentro da nossa casa, em internet, nos arquivos, porém ainda não são leis que estão palpáveis. Então, qual é a proposta? Assim como São Paulo, que já consolidou as datas comemorativas e eventos da cidade, estamos propondo, todos nós, aí eu friso, todos os vereadores assinam como autor, que nós façamos a consolidação do calendário municipal da cidade. São mais de 200 leis, já reuni todas elas, foi um estudo árduo de 3, 4 meses, que o gabinete teve todo ele empenhado. Reunimos mais de 200 leis em uma só. Por exemplo, janeiro. Janeiro tem a data de não sei o que lá, você pega. Janeiro, você tem esse, data comemorativa. Fevereiro, tem essa data comemorativa. Março, tem essa, e você faz a consolidação das datas comemorativas e dos eventos da cidade e faz um livrinho. Por quê? Porque vai ser uma lei só, revoga todas as anteriores. Então, nesse momento, vereador Jorge Pereira, que muitas das vezes até entendo, e é importante a experiência do nobre vereador, que há 20 ou 21 anos está nessa casa, contribuindo para a construção desse legislativo, mas entendo também, vereador, que nós possamos não confundir os vereadores, mas que nesse momento nós tenhamos mente aberta para efetivamente estar livre de vaidades, inclusive, para que nós possamos consolidar as leis municipais. Nós temos que estar aberto, o coração aberto, para poder estar aberto para novas ideias, para novo processo de legislação, porque essa legislatura, vereador, eu tenho certeza disso, será uma legislatura da consolidação, porque é tanta lei nessa cidade que daqui a pouco a gente não se mexe. É muita lei, são mais de 5.000 leis, muitas vezes relacionadas ao mesmo assunto. O vereador Tio Carlos, que é um vereador empenhado na questão da criança, do adolescente, pode, por exemplo, estudar esse assunto e ver o que nós temos de leis municipais relacionadas a esse assunto para que possamos consolidar. Dentre tantos vereadores aqui que eu vejo empenhado. Então, será uma legislatura da consolidação, o processo é irreversível, temos que consolidar sim, temos que deixar as vaidades de lado, vamos todos assinar como autor desse projeto. É um projeto importante, tão importante, que apresentei ele há 2 semanas atrás, ele já entra na ordem do dia em regime de urgência, porque a lei complementar orienta ao procedimento legislativo que esse projeto ele entre em regime de urgência, assim como outros projetos. Então, vereador Jorge Pereira, faço um apelo, eu sei o quanto o senhor contribui para a construção dessa cidade, mas que nós possamos não confundir, mas efetivamente transmitir informações que sejam importantes para aprovação, não inviabilize a aprovação do projeto. O projeto é importante, é um projeto legal, e nós temos todas as condições de começar, sim, a partir desses 2 projetos, um processo irreversível de consolidar as leis, porque não cabe a mim. Eu já tentei, vereador, em outro momento, fazer uma comissão especial para ver a questão da consolidação e da revisão das leis. Porém, eu percebo que não é um processo que cabe ao vereador Rogério Bittar, ou a fulano, ou a Beltrano. Cabe sim a cada um que estiver interessado dentro dos seus conhecimentos. Por exemplo, o vereador Eliomar Coelho, todos aqui vieram na tribuna dizer o quanto lamentaram ele não ter sido incluso, não ter entrado no plano diretor, na comissão do plano diretor. Então, que o vereador Eliomar, que tem competência para legislar sobre o assunto de urbanismo, que ele faça a consolidação dessas leis relacionadas ao urbanismo. Eu, quando fui relator da CPI da desordem urbana, junto com a vereadora Aspásia Camargo, encontramos uma legislação confusa, encontramos uma legislação difícil de entender e que favorece a desordem da cidade. Existem várias leis relacionadas à ocupação das calçadas.
Então, como relator, inclusive, dentro do relatório final, eu incluí que era preciso se estudar melhor a questão das leis relacionadas à ordem urbana na cidade. Então, vereador, presidente Jairinho, agradeço o espaço, sei que me alonguei, mas foi importante, tenho certeza, porque nós estamos incluindo um debate inédito nessa casa. Muito obrigado, senhor presidente. Palavra pela ordem, vereador Jorge Pereira. Eu vou demonstrar aqui a vocês como o vereador está equivocado, mas de uma forma assim tão simples, mas tão simples. Eu perguntaria ao vereador o seguinte: vamos dizer que o vereador Bencardino e o vereador Serquis estejam tramitando neste momento com uma lei geminando 2 cidades com o município do Rio de Janeiro. Eu pergunto, elas estarão consolidadas? Não, claro que não. O senhor vai reconsolidar elas daqui a quantos anos? Então significa dizer que ninguém pode mais fazer lei nenhuma de geminação, porque na verdade ele já consolidou todas, acabou. O que eu estou brigando aqui, vereador, não é o que o vereador pode e deve fazer. A consolidação das leis, ela ajuda ao munícipe a examinar, numa matéria só, tudo aquilo que existe. Isso chama-se consolidação. Só que o senhor, no artigo 12, o senhor diz assim: esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Olha que lá no artigo 11, o senhor já usou o precedente regimental 36. O que o senhor fez? O senhor fez a limpa. O senhor limpou toda a matéria que estava lá no executivo, que ele não... Olha que o senhor ainda correu o risco. É que eu fui pesquisar, tudo que foi para lá como autorizativo, o prefeito não convalidou. Mas vamos dizer que existissem, mesmo com o precedente regimental 36, que existissem algumas leis que foram para lá aprovadas aqui e que o prefeito achou por bem que ela era válida. Se você coligar o Rio ao Chile... Bom, ele adora o Chile, Nova York, eu duvido que ele fosse vetar o prefeito César Maia. Ele ia convalidar isso, sancionando a lei, tá certo? Não promulgando, que é o que nós fazemos. Há o caso também do vereador, do prefeito também poder vetar, e nós resolvemos aqui promulgar, isso existe. Bom, até o artigo 11 é engolível. Por quê? Porque o senhor usa o precedente regimental 36. Quando o senhor cai no 12, olha o que o senhor faz com os vereadores. Olha, chega a ser uma covardia o que o senhor faz. Eu vou citar 2 casos aqui. A vereadora não está presente aqui. É a vereadora Pastora Márcia. Tem 2 leis aqui da Pastora Márcia que ele simplesmente mandou para o arquivo. Mandou para o arquivo. Eu vou lhe dizer quais são as leis aqui, ó. Não são leis aprovadas aqui. Estas leis estão em vigor. Elas não são autorizativas. Autorizativas estão no artigo 11, vereador. 11. Não, mas a consolidada é lei, não pode. Olha aqui, ó. Esta lei entra em vigor na data da publicação, revogada a disposição em contrário. Em especial, as seguintes leis que ficam revogadas por consolidação. Ele revoga por consolidação. A sensação que você tem é que quando ele revoga por consolidação, ela entraria se você fosse aqui em cima, no artigo aqui em cima, onde ele botou aqui, ó, cidade de Hebrom, na Palestina, a cidade de São Domingos, da República. Vê se tem 25 leis aqui consolidadas em cima. Não existe em nenhum artigo 25 leis consolidadas. Se ele pega o artigo 12... e joga lá em cima, no artigo 1º, junto a Hebrom, a cidade de Jerusalém, capital de Israel, a cidade de New York, está escrito até errado aqui, New York, o que é isso aqui? É New Jersey. Não, New York, eu nem conheço. A cidade de Coimbra, em Portugal, a cidade de Vila Nova de Gaia, em Portugal. Agora, eu não estou vendo aqui... Ele deveria discriminar aqui as 25 cidades. Senhores vereadores, ele deveria ter discriminado aqui as 25 leis.
ele manda todos os autores para o arquivo. Por que que essas 25 leis, que são leis em vigor, inclusive Póvoa de Varzim, não estão aqui? Por que que elas não estão aqui junto com Israel, Hebron e Nova Jersey? Elas não estão citadas aqui. Tem citado aqui meia dúzia de leis. Palavra pela ordem, vereadora Clarissa. Vereador Jairinho, demais você. vereadores, eu queria parabenizar o vereador Rogério Bittar e todos os vereadores que assinaram essa proposta e dizer, inclusive, que eu gostaria que meu nome fosse incluída como coautora, tendo em vista que eu estou presidindo a Comissão de Consolidação das Leis e ninguém me pediu assinatura para esse projeto. Inclusive, Rogério, eu queria dizer que a nossa comissão tem trabalhado bastante, em especial a minha assessoria, juntamente com a assessoria do vereador Paulo Messina, onde nós também estamos preparando pela comissão a consolidação das datas comemorativas e a consolidação das ruas, né, de nomes de ruas. E temos trabalhado prioritariamente na consolidação do Código Tributário Municipal. Então, nós queremos também pedir o apoio desta casa e pedir que essas comissões, essas leis que estão sendo feitas de consolidação, possam ser apresentadas a todos os vereadores que compõem a atual Comissão de Consolidação das Leis, tendo em vista que a gente tem se debruçado também nesse trabalho. Inclusive, vereador Jorge Pereira, eu acho que seria importante a gente pensar sobre a possibilidade de se criar uma comissão permanente nesta casa que trate da consolidação das leis municipais, porque a lei orgânica do município do Rio de Janeiro diz que todo início de legislatura é obrigação da Câmara de Vereadores fazer a consolidação das leis municipais. A gente cria comissão permanente de tantos temas, e essa que é uma obrigação nossa, pela lei orgânica do nosso município, ela não é uma comissão permanente dessa Câmara. Então, nós temos discutido isso na nossa Comissão Especial de Consolidação das Leis, que esse não pode ser um trabalho somente desta comissão, que tem prazo para acabar. Esse tem que ser um trabalho permanente da Câmara, porque é isso que diz a nossa lei orgânica. Então, acho que nós devemos pensar na possibilidade de transformar essa comissão, que é uma comissão hoje especial, numa comissão permanente dessa casa. Muito obrigada. Pela ordem, vereador Rogério Bittar. Em seguida, vereador Jorge Pereira. Senhor presidente, de imediato eu convido nesse momento que todos os vereadores, alguns vereadores que estão no seu primeiro mandato, também já assinem, a partir de hoje, todos os projetos de consolidação apresentados como autor, porque é importante que seja autoria conjunta da casa. Todos os vereadores possam assinar como a autoria desses projetos de consolidação, porque a consolidação, ela não é de uma ou outra pessoa. E dizer também, Clarissa, que está à disposição, o projeto já está apresentado, pode assinar também como autor, todos têm que assinar como autor, é um projeto de consolidação, tanto esse quanto o de data comemorativa, como os de evento, assinar a autoria desse projeto. E dizer também que, por exemplo, esse projeto, esse debate é tão importante, vereador, que a vereadora Clarissa apresentou, por exemplo, uma informação que provavelmente o vereador Roberto Monteiro desconhece. O vereador Roberto Monteiro está apresentando, ele já está há 1 ano estudando uma consolidação dos projetos relacionados à tributação, relacionado à questão do tributo. Por quê? Porque eles têm uma comissão dentro da OAB, porque não tem como a gente, simplesmente só nós vereadores, acharmos que vamos fazer a consolidação da questão do urbanismo, sem dialogar com a sociedade civil. A consolidação, ela tem que ser acompanhada do debate com os movimentos da sociedade civil organizada. E isso o vereador Roberto Monteiro está fazendo muito bem. Ele, inclusive, tem se reunido com a OAB, ele tem os melhores escritórios de advocacia para poder fazer uma consultoria gratuita. Os caras estão ajudando ele a fazer uma consultoria gratuita há pelo menos 1 ano, eles estão debruçados em cima de todos os projetos relacionados à questão tributária da cidade, está negociando paralelo também com o Legislativo, através de um grupo de estudo, para
em definitivo, ser apresentada um projeto de consolidação da cidade. Então, esse debate é importante, porque a gente começa a se comunicar um com o outro e não apresenta projetos iguais, passa a interagir, passa a debater. Então, e dizer também ao vereador Jorge Pereira que entendo a sua preocupação, porém, esses 2 artigos, eles são o seguinte, para deixar claro, nós estamos revogando os projetos inconstitucionais, ou seja, aqueles de caráter autoriza o Poder Executivo em definitivo. Nós estamos arquivando em definitivo. Nós estamos arquivando em definitivo, porque já não é uma praxe dessa casa. E quando você faz a consolidação, não é simplesmente consolidar tudo que está num papel e aprovar. Você tem que estudar o que é constitucional, o que é inconstitucional. Você tem que saber o que por exemplo, você pode revogar por mudança de costume da sociedade carioca. Você tem leis aprovadas nessa casa, leis em vigor, que hoje já caíram em desuso. Muitas das vezes não são inconstitucionais, porém, caíram em desuso. Tem uma lei em vigor, por exemplo, que todo cidadão, quando entra no coletivo, é obrigado a tirar o chapéu. Né? Se o cara tiver de chapéu, entenda boné, qual que seja, quando ele entrar num coletivo, ele tem que tirar. Por quê? Porque, provavelmente, na época que foi aprovada, os costumes da época devia ser feio você andar de coletivo com o chapéu na cabeça. Porém, isso hoje é uma lei inócua, é uma lei que não pega. O garoto vai entrar com o boné, não vai tirar o boné do ônibus, do metrô, seja qual transporte coletivo que seja. Então, a lei que for também abrigar esse tipo de lei, né, que for consolidar que esteja incluído esse debate, você revogue essa lei por mudança de costume. E uma vez consolidada a lei, você não vai ficar criando outras leis, mais leis. Você vai fazer remissão expressa. Ou seja, vereador Rogério Bittar, o senhor revogou, junto com todos nós revogamos o calendário da cidade. E agora, como é que eu faço um projeto? O senhor vai fazer a remissão expressa. Por exemplo, eu quero fazer o dia, incluir, por exemplo, ontem foi o Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual da Criança e do Adolescente. Foi ontem um Dia Nacional. Muitas das vezes o vereador que é interessado no assunto, ele vê que não tem no calendário na cidade, aí o que ele faz? Ele vai ter que fazer o seguinte, inclui no calendário da cidade esse dia. Só que aí, em vez de incluir dessa forma, ele vai incluir fazendo uma remissão expressa à lei consolidada, porque aí você não fica criando outras leis, e o calendário passa a ser um só. E todo final do ano, nós vamos fazer um calendário e enviar para todas as escolas. Por quê? Porque uma lei consolidada, ela fica mais fácil de ser compreendida e fica mais fácil de se exigir o cumprimento dela. Então, uma diretora de escola, por exemplo, que tiver posse de um calendário oficial da cidade do Rio de Janeiro, que nós, vereador Jorge Pereira, todos nós vereadores vamos aprovar nessa casa, nós podemos enviar para as diretoras de escola, para as diretoras de creche, para todos os movimentos, para as ONGs, para as associações de moradores, para que nós possamos fazer cumprir o calendário da cidade. São essas minhas intervenções. Palavra pela ordem, vereador Jorge Pereira, em seguida, vereadora Patrícia Amorim. O casal mais bonito que existe aqui na Câmara, sem dúvida nenhuma, é Sua Excelência a vereadora Clarissa Garotinho e o ilustre vereador que está ao outro lado. Isso eu digo com todo respeito, porque um dia eles se degladeiam e no outro dia, juridicamente, eles estão perfeitamente conjuminados e unidos, etc. Só que nesse feito aqui, que a ilustre vereadora Clarissa Garotinho está se colocando ao lado do vereador em defesa da propositura dele, é até engraçado, porque, na verdade, tira a coisa mais importante que existe, que é a autoria. Quando você tira a autoria de uma matéria de um vereador, você reduz o vereador a pó, a nitrato de pó. Há coisas tão engraçadas, o Bittar falou uma genial, que se vocês prestarem atenção, eu não farei outra coisa na minha vida. O Bittar chegou ao ponto de dizer assim, olha a colocação do Bittar, vocês podem fazer as leis, inclusive a vereadora do esporte, pode criar o estatuto do esportista. Ora, eu vou fazer uma lei do esporte, ele vai fazer uma lei do esporte que vai ser badaladíssima e importante, depois vem um vereador aqui, cria um estatuto em cima das leis, anulando todas as leis.
Os vereadores desaparecem e fica o estatuto ali do desportista. Quando uma coisa não tem nada a ver com outra. Ele diz uma coisa, uma pérola que ele diz aqui, que essa é brutal, ela tem que entrar nos anais dessa casa aqui. Quando o vereador diz, ele afirma que uma lei, parece que ele não sabe que existe dezenas de leis que elas estão em validade e em vigor, e elas são indicativas. Perdão, são autorizativas. Então, ouviu, vereador Bittar? Nós temos dezenas de leis autorizativas em vigor. E o senhor diz que essa lei é inconstitucional. Ela perde, se aprovada, ela perde o chamado priori do inconstitucional. Então, se ela foi sancionada ou promulgada, ela perde a priori dela. Então, ela não é inconstitucional. Aí o senhor vai do outro lado ali para os vereadores, para os assessores e diz: toda lei que é indicativa, autorizativa, perdão, ela é uma lei inconstitucional. Não é verdade. Não é verdade o que o senhor diz, tanto não é juridicamente perfeito o que o senhor está dizendo, que nós temos diversas leis em vigor autorizativa. Aí eu aconselho ao senhor, eu aconselho a Vossa Excelência, eu aconselho ao jovem Bittar, a Vossa Excelência, que procure nos anais, peça à biblioteca, que lhe forneça uma lista de dezenas de leis autorizativas. São quantas? 800 leis. Então, o vereador já tem ciência que existe 800 leis autorizativas em vigor. Ora, o centro que autorizou, os 800 vereadores, ou 400 ou 300, ele soltou daquela lei. Ele trabalhou, foi na comunidade, etc. Eu me lembro uma lei que eu fiz aqui, que virou moda no Brasil inteiro, e que o prefeito quis tomar para ele a lei. Foi a coisa mais engraçada. Vereador Bittar, leis importantes eu fiz nessa casa, obviamente. A do taxista, do pezinho, do cigarro, do fumante que tem que dividir. Isso não começou em São Paulo, não. É lei do vereador Jorge Pereira. Ela deu uma repercussão tão grande no Brasil, que tinha que separar os fumantes de restaurantes, etc., que o próprio prefeito da cidade entrevistado disse que a lei era dele. No entanto, o autor da lei era eu. Então, há uma coisa, o vereador defende as suas leis aprovadas e sancionadas ou promulgadas, ele defende elas com unha e dente. Porque quando eu vejo na rua um papelzinho com retratinho colorido do vereador, eu vejo lá embaixo, leis que o vereador aprovou, leis que o vereador deu entrada, lei que o vereador conseguiu atender a comunidade. Eu canso de ver prospectos na rua na época de eleição com esses dizeres, vereador. Então, quando a gente começa a consolidar por um ângulo legal, como o senhor começou, e depois desvirtua para pegar 25 vereadores, alguns não estão nem aqui, e tirar a autoria deles, o senhor está tirando a autoria. No artigo 12, o senhor tira a autoria. O senhor tira a autoria, porque lá em cima o senhor nominou a cidade. Póvoa de Varzim está onde? Eu já me confessei o meia-culpa, dizendo que assinei sem ver, porque achei que era consolidação. Consolidação é uma coisa, é juntar tudo aquilo, transformar em uma, mas não perdendo a natureza legal da matéria. E o senhor aqui está anulando as matérias dos vereadores. O vereador Serquis, talvez até falando pela ordem, tem entendido que eu digo, que ele tem leis que possam amanhã ser consolidadas por alguém como o senhor e perca a autoria. E junto vai a fama dele, de um grande legislador. Palavra pela ordem, vereadora Patrícia Morim. Senhor presidente, senhores vereadores, apenas eu queria registrar um ocorrido hoje pela manhã na audiência pública, em que nós teríamos a oportunidade de conhecer a candidatura Rio 2016 da Olimpíada,
com a presença do presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, que esteve aqui junto com sua equipe, o Carlos Arthur Nussmann, assim como Carlos Roberto Osório e sua equipe. E, infelizmente, nós não conseguimos realizar a audiência pública por falta de quórum, né? Alguns vereadores tiveram problemas pessoais, somos 7 na comissão, apenas eu estive presente, e, logicamente, que nós compreendemos a agenda complicada dos vereadores e também os compromissos que cada vereador tem, fora da Câmara também, mas eu pediria um pouquinho mais de atenção, gentileza dos meus pares, em relação à importância que esse tema tem. É um tema estratégico para a cidade, é uma cidade que em outubro pode vir a ser escolhida como sede dos Jogos Olímpicos de 2016, e uma vez consolidada essa candidatura, uma vez entregue o caderno de encargos, qualquer modificação não poderá ser feita. Então, qualquer demanda que nós tenhamos na cidade, deveremos debatê-las antes dessa candidatura se consolidar como sede, e eu pediria atenção dos senhores vereadores, mesmo aqueles que não fazem parte da comissão especial, para que tenham nesse tema a importância, que observem e que considerem esse tema como uma importância fundamental e estratégica para a cidade do Rio de Janeiro. Então, infelizmente, nós não conseguimos realizar, nós marcaremos nova data, e eu peço a colaboração dos demais vereadores em participar desses debates. Era isso que eu tinha para dizer, senhor presidente. Muito obrigado. Pela ordem, vereador Tio Carlos, em seguida, vereador Sirquis. Senhor presidente, demais companheiros, ilustre vereador Rogério Bittar, eu, na verdade, escutei atentamente a defesa do projeto e acredito de grande valor, de grande serventia. Tecnicamente é perfeito, porém eu não entendo, e aí peço até um esclarecimento. Sei que a casa é uma casa política e nós não podemos negar a história dessa casa. Claro que eu sei qual é o objetivo da consolidação. Conforme o senhor falou, são mais de 5 leis, enfim. Especificamente, eu só gostaria de um esclarecimento. Por exemplo, o vereador que aqui esteve, Emira Médio, em 83, como é que ficará a história desta casa sem que o vereador Emira Médio tenha sua autoria reconhecida numa lei que propôs em 83? Essa explicação é que eu gostaria. Claro que eu entendo que, assim como outros vereadores que passaram por essa casa, é inegável que é uma casa política. E nós não podemos apagar a história daqueles que aqui estiveram. Entendo, vereador, a importância. Agora eu gostaria de pedir uma solução exatamente nesse sentido. Porque eu não posso concordar que os vereadores que fizeram essas leis sejam esquecidos. Se aqui nós encontrarmos soluções para que a gente pudesse não retirar a autoria desses vereadores, conte com o meu apoio. Mas, caso contrário, eu entendo que nós não podemos, porque senão teremos leis apagadas na próxima legislatura. Teremos só leis que serão, eu estou a favor, mas eu quero, eu quero uma solução para que nós não esqueçamos a história dessa casa, tá certo? É só a solução. Estou a favor da consolidação, mas não entendo como esquecer aqui todos os autores das leis. Obrigado, presidente. Palavra pela ordem, vereador Alfredo Sirquis. Bem, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, considero que esse é um debate importante, porque, na minha opinião, um dos problemas do nosso país e, por consequência, do nosso estado e da nossa cidade, é o excesso de leis e o seu aspecto, muitas vezes, extremamente confuso, contraditório e prolixo.
Portanto, todo esforço de consolidação é um esforço meritório. E eu considero extremamente importante e meritório o trabalho que vem sendo feito por esses vereadores dentro do seu empenho de chegar em diversos temas a uma consolidação da legislação existente. Isso facilita a vida da população, facilita a vida do Poder Executivo e, de fato, constitui um avanço no processo de modernização institucional do país. Em relação à questão de autoria, o nobre vereador Jorge Pereira, a quem vejo resistir galhardamente à gripe suína, eu considero que a questão da autoria é importante, até porque, como escritor que sou, prezo muito a noção de autoria. No caso da vida pública, no caso tanto de obras públicas que são feitas por administradores do Executivo, quanto por leis que são aprovadas no Legislativo, essa autoria, de fato, pela natureza das coisas, ela é mais efêmera do que a autoria de uma obra de arte, de uma obra literária. Porque no momento que uma lei é aprovada, ela deixa de ser a lei do deputado, do senador, do vereador fulano de tal, e passa a ser uma lei da República, passa a ser uma lei de todos. Isso é uma questão importante. Agora, considero que o debate que estamos ouvindo aqui, ele tem uma solução de bom senso, que eu proponho. Eu proponho que, na justificativa que é apresentada junto com a lei de consolidação a ser aprovada, que nessa justificativa figure a menção às leis existentes sobre determinado tema, da mesma forma que figure os autores dessas leis. E mais, uma das vantagens de você ter uma consolidação é a possibilidade de publicá-las, as consolidações. Então, nós podemos facilmente ter no futuro, amanhã, no próprio âmbito do Legislativo, a publicação de cadernos sobre a consolidação das datas a serem notadas e comemoradas no município do Rio de Janeiro. Amanhã, se tivermos uma consolidação das leis ambientais, um código ambiental, a consolidação das leis urbanísticas, um código de urbanismo, e que nessas publicações esteja obrigatoriamente assinalado, num devido espaço, todas as leis que foram consideradas para que surgisse a consolidação em questão, bem como todos aqueles vereadores que foram autores das respectivas leis. Com isso, nobre vereador Jorge Pereira, nobre vereador Tio Carlos, me parece que fica contemplada a preocupação de vossas excelências. Senhor Palavra vereador, pela ordem, vereador Rogério Bittar. senhor vereador Tio Carlos, senhor vereador Jorge Pereira, senhor vereador Sirquis, digo o quanto estou feliz em ver que essa casa debate pela primeira vez um processo de consolidação. Realmente, nós precisávamos de um debate como esse. É um debate que já faz 10 anos, que já é um debate que está na pauta do Congresso, está na pauta dos legislativos de todas as grandes cidades do país, de todas as capitais, de todas as casas legislativas estaduais, como aqui na Assembleia Legislativa tem projeto de consolidação apresentado, e digo que a consolidação ela é um processo irreversível. Eu sei o quanto alguns vereadores que já estão há muito tempo nessa casa, como o vereador Jorge Pereira e outros vereadores que são vereadores de seus 6, 7, 5 mandatos, se preocupam em deixar registrado os autores
das leis que estão sendo consolidadas. Compreendo, compartilho essa ansiedade, essa angústia, e digo que temos que encontrar uma solução. Por exemplo, se você... acho que o senhor vereador Serquis, conversando com ele, ele falou que poderia, por exemplo, pode incluir na justificativa o nome. Inclusive, já está registrado nos anais da casa os autores de cada lei consolidada. Isso vai ficar registrado, porque isso é publicado. Toda vez que a gente consolida uma lei, nós temos que publicar no Diário Oficial as leis municipais que estão em vigor. Nós temos que publicar também. Então, vem o nome do vereador. Agora, nós não podemos, em hipótese nenhuma, deixar de iniciar a consolidação de nossas leis em função de vaidade, porque o que me transparece, simplesmente, é por questão de vaidade. Eu, por exemplo, criei a Semana Municipal de Prevenção às Drogas, é um projeto de minha autoria, só que eu estou consolidando esse meu projeto e a Semana Municipal de Prevenção às Drogas, que é um projeto da minha autoria, passa a ser de autoria de toda a casa. E esse debate é importante. Quando o vereador pergunta o que nós vamos fazer com as leis que estão sendo apresentadas nesse sentido, a mesa tem que baixar uma orientação para os vereadores para esperar se consolidar e, imediatamente, que faça projeto com remissão expressa, porque nós não podemos ficar todos os anos aprovando diversas leis relacionadas ao mesmo assunto. Temos que consolidar pelo menos uma lei, vereador. O tanto essa casa tem sido criticada pela sociedade, pela imprensa, e eu tenho certeza que nós estamos num processo de amadurecimento. Eu tenho certeza que é um debate que te angustia, mas a consolidação por si só já diz isso. É o confronto de ideias, esse debate onde vai surgir a consolidação. É exatamente também a mudança de costume. A consolidação, ela ajuda, por exemplo, a gente mudar os costumes. O quanto eu vi a vereadora Andréa Gouveia Vieira na legislatura passada sangrar, ser criticada por relação à questão de dar todos os projetos autorizativos como inconstitucionais. Hoje, eu vejo todo mundo com ela. No início, eu via ela aqui sozinha, vindo para dar parecer oral, que muitas das vezes as comissões não dão parecer, e a vereadora era criticada por todos nessa casa. Essa vereadora não é política, essa vereadora não sabe fazer o jogo da casa, isso aqui é uma casa política, temos que respeitar. Enfim, no final, a vereadora Andréa Gouveia conseguiu, junto com o vereador Ivan Moreira, porque percebeu que na justiça nós perdíamos todos os projetos autorizativos. E ela conseguiu reverter o processo. Hoje ninguém apresenta projeto autorizativo. Hoje, na mesa, quantas e tantas vezes nós tivemos uma reunião na presidência, e qual foi a pauta da reunião, vereador? Qual foi a pauta da reunião e o pedido do vereador, presidente dessa casa, que nós não estivéssemos aprovando mais projetos inconstitucionais, que a Comissão de Justiça, inclusive, deveria ter uma caneta mais pesada. Isso o vereador presidente, com todos os vereadores dessa casa presentes na sua sala, pediu que nós tínhamos que ter uma Comissão de Constituição e Justiça com uma mão mais pesada, capaz de dar projetos como inconstitucionais. Agora, o processo de consolidação, o debate, ele é importante, porém, esse debate não pode ser confundido por vaidades pessoais. Eu sei o quanto a vereadora, já no primeiro momento, a vereadora Tereza Berger, ela falou: Rogério, é um projeto importante. Quando eu apresentei para a vereadora assinar a autoria, com todos, repito a dizer, todos os vereadores estão abertos, o projeto ainda está em primeira discussão, para assinar a autoria desses 2 primeiros projetos de consolidação. E que sejam 2 de muitos. Porque, por exemplo, a lei, o Estatuto do Idoso, que é uma lei federal, estatuto que as pessoas dão um nome diferente, estatuto, código, são todas leis, são leis federais. O Estatuto do Idoso, que a comissão imprime, distribui, o Estatuto da Criança e do Adolescente, nada mais é do que a consolidação das leis relacionadas ao assunto do idoso. Nós vamos fazer 6 anos da aprovação do Estatuto do Idoso. E esse estatuto nada mais é do que isso.
você pegar todas as leis federais relacionadas a este assunto, você consolida em um único diploma legal e revoga as anteriores, e daí da frente, todas as matérias relacionadas a esse assunto faz remissão expressa. Assim, eu tenho certeza que nós vamos estar dando um passo importante, que todos os vereadores dessa casa vão poder ter orgulho, inclusive, de fazer parte de uma legislatura que se aprovou os primeiros projetos de consolidação, projetos importantes que vão dar esclarecimento para a cidade e vão facilitar a vida do cidadão carioca. São essas minhas considerações. Palavra pela ordem, vereadora Tereza Berger. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero lamentar o fato da vereadora Patrícia Amorim não ter conseguido abrir, ou melhor, ter quórum para abrir os trabalhos de uma comissão especial tão importante para a cidade do Rio de Janeiro, que defende os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Mas eu, por exemplo, o vereador Messina, a vereadora Lucinha, vereador professor Washington, depois também o vereador Babu, estávamos na CPI do Pãozinho, numa audiência pública também, convocada para hoje. Mas eu entendo que nós aqui nesta casa também criamos muitas comissões, muitas CPIs, e aí fica muito difícil participar de tudo. Tem vereador que está participando de 5, 6 comissões ao mesmo tempo. E aí não é possível. Então, acho que nós temos que ter um pouco mais de responsabilidade quando propomos a criação dessas CPIs, a criação dessas comissões especiais, porque é realmente lamentável, vereadora Patrícia Amorim, que a senhora não tenha conseguido abrir os trabalhos. Eu queria dizer também que os nossos trabalhos da CPI do Pãozinho vão muito bem. Hoje convocamos a Fundação Getúlio Vargas, a representante da terceira CRE, e, sem dúvida nenhuma, entendemos que é uma CPI muito importante, uma CPI de esclarecimento, que nós buscaremos de todas as formas investigar, saber onde está o verdadeiro problema, se é na gestão passada, se é na gestão atual, se é nas duas, enfim. O fato é que a cidade merece que nós, aqui nesta casa, nos empenhemos, principalmente quando é uma CPI que envolve a merenda escolar, que envolve as nossas crianças. Já começamos a encontrar problemas bastante graves, a começar pela Fundação Getúlio Vargas, o que é uma pena, que é uma instituição que tem um nome tão bonito a zelar. Então, mais uma vez, Patrícia, eu me solidarizo com você. Lamento profundamente não poder estar aqui, mas é impossível estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Muito obrigada. Palavra pela ordem, vereador Jorge Pereira. Patrícia, eu lastimo o que aconteceu, eu espero que não aconteça de novo. Você, para nós, aqui é uma joia rara, ouviu? Eu estou dizendo isso do fundo do meu coração. Bom, eu quero dizer que o vereador Alfredo Serquis, ele, obviamente, eu fico meio triste quando ele minimiza o autor. Tanto de lei, de filme, de livro, de o que seja, até das coisas certas e erradas, não se deve minimizar. Quando ele diz que o autor de uma lei se perde no tempo, eu quero lembrar o ilustre vereador Serquis que a Lei Caó, por exemplo, quem é que sabe o que é a Lei Caó? Você sabe? Que bom, do racismo. Quem é que conhece a Lei Afonso Arinos? Todo mundo conhece a lei pelo nome. A Lei Camata, a atual Lei Camata. O autor da lei, às vezes, é tão doído, tão maltratado, que o presidente da República, pelo sofrimento da mulher, permitiu que a lei se chamasse Maria da Penha. E ela não é nem autora, vereador. Mas ela apanhou tanto do marido que o presidente da República, que é o autor, abriu mão para a lei se chamar Maria da Penha. É a lei que faz a defesa da agressão do homem contra a mulher.
Eu teria aqui, inclusive, a do 13º salário. Toda vez que eu falar em 13º salário, todo mundo lembra do Arnold Steinbuch. Por que que nós vamos deixar de consolidar as nossas leis sem citar, pelo menos do lado, o nome do autor? Ou vocês querem ficar fazendo lei, trabalhando, lutando, assessorando, para depois consolidar tudo num pacote e não ter o autor? Eu acho que era o momento dos vereadores começarem a pensar, porque nós ficaremos aqui, o cowboy sem cavalo para caminhar. Porque é isso que está acontecendo. À medida que há uma consolidação na qual o vereador tem a coragem de anular 25 leis, anulou 25 leis, ainda bota no artigo 11º e os que antecedem, ele coloca as leis sem botar sequer o nome do autor entre parênteses. Hoje é obrigado em placa, até a homenagem que se faça a alguém, tem que dizer o que o sujeito era. Imagine o autor de uma lei não poder ser identificado. Eu acho que é o fim do parlamento, é aonde querem chegar. Palavra pela ordem, vereadora Clarissa, depois vereador Sirquis. Senhor secretário, ontem eu tive a oportunidade de fazer uma visita ao Thier Montebello, presidente do Tribunal de Contas do município, que é um órgão muito importante, o tribunal, que é um órgão de assessoramento desta casa. E conversando com o Thier, o presidente, ele me disse que poucos são os vereadores que têm utilizado o trabalho, os relatórios, as auditorias, as inspeções que são feitas pelo Tribunal de Contas do município. Tendo em vista que nós tivemos uma renovação muito grande este ano na Câmara, 40% são vereadores novos, eu sugeri ao presidente do Tribunal de Contas que nós pudéssemos fazer uma audiência com todos os vereadores interessados, a mesma audiência que o Tribunal de Contas fez para os candidatos a prefeito da cidade do Rio, apresentando os relatórios sobre as contas do município, sobre a educação, que eles têm dados muito importantes, inclusive me disse que o vereador Raimon, presidente da Comissão de Educação, esteve lá, e realmente é um trabalho muito bem produzido, um relatório sobre saúde. Então eu queria pedir ao secretário da Casa que pudesse marcar essa audiência e pudesse estender esse convite a todos os vereadores, porque eu acho que os dados que o Tribunal de Contas do município dispõe são extremamente importantes para o nosso trabalho. Então, eu queria já deixar esse convite a todos os vereadores que quiserem ter acesso a esses relatórios e pedir ao secretário que nós pudéssemos fazer isso pela mesa diretora. A mesa vai acatar a solicitação de Vossa Excelência, marcando com o Tribunal de Contas do município uma data oportuna para que a data fique boa para o tribunal e para os vereadores. Pela ordem, vereador Alfredo Sirquis. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o vereador Jorge Pereira, Vossa Excelência interpretou mal as minhas palavras. Eu, de certa forma, estava lhe dando razão e tentando aqui chegar a uma fórmula que o contemplasse. O que eu observei é uma coisa óbvia, que a autoria de lei, pela natureza das coisas, é diferente do que a autoria de uma obra de arte. Não estou aqui emitindo valor sobre uma ou outra, apenas digo que são de naturezas diferentes, e uma lei, no momento que é aprovada, deixa de ser a lei do vereador Alfredo Sirquis ou do vereador Jorge Pereira, passa a ser uma lei da República. Posto isto, pretendo, até para contemplar a preocupação do nobre vereador, que me parece válida, apresentar em segunda votação, acho que deveríamos aprovar em primeira esse projeto de lei, mas em segunda votação, uma emenda que, contemplando o seguinte dispositivo: publicações que apresentem o texto da presente lei consolidada deverão, no seu preâmbulo, conter menção às leis que lhe deram origem e seus respectivos autores. Uma das características das consolidações é que elas, também pela sua natureza, costumam produzir livros ou opúsculos. Então, dentro dessa lei, fica a obrigatoriedade, nobre senhor vereador, de que no seu preâmbulo se liste o conjunto de leis que deram origem a essa consolidação, bem como
os seus respectivos autores. Com isso, me parece que a preocupação de Vossa Excelência é contemplada, sem prejuízo do trabalho de consolidação, que é um trabalho absolutamente fundamental para que a gente dê consistência ao ordenamento jurídico do nosso país, do nosso Estado e da nossa cidade. Passando-se a ordem do dia. Veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 1495/2007, da autoria do senhor vereador Roberto Monteiro, que proíbe aos estabelecimentos comerciais do município do Rio de Janeiro a existência de valor mínimo para compras com cartão de crédito. Não há orador inscrito, o projeto está em votação. Só para encaminhar, só para refazer, pedir a reconsideração da mesa diretora. Antes de encaminhar a votação, eu estou pedindo adiamento por uma sessão dessa matéria, por favor. O prazo aí regimental me permite fazer isso em função que tem até o dia 24, salvo engano, aí a votação pelas comissões. Vereador Roberto Monteiro, o vereador Jorge Pereira já votou essa matéria. Não há quórum para liberar. A matéria volta na próxima sessão. Projeto de lei número 148/2009, de autoria dos senhores vereadores Rogério Bittar, Adilson Pires, Alessandro Cerruti, André Gouveia Vieira, Aspásia Camargo, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Chiquinho Brazão, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Jairinho, Eleomar Coelho, Evani de Melo, João Cabral, Jorge Felipe, Jorge Pereira, Jorginho da SOS, Lucinha, Luiz Carlos Ramos, Nereide Pedregral, Patrícia, professor Washington, Renato Moura, Roberto Monteiro, Nereide Pedregal, Patrícia Morim, professor Washington, Renato Moura, Roberto Monteiro, Rosa Fernandes, Décio Ferraz, Stepânia Cessian e Tereza Berger, que dispõe sobre a consolidação da legislação municipal referente às cidades irmãs da cidade do Rio de Janeiro e da outras providências. A presidência comunica que o projeto recebeu emenda de número 1 e vai colher parecer oral da Comissão de Justiça. Convida o nobre vereador Jorge Pereira para emitir parecer. Os avulsos da emenda estão sendo à disposição dos senhores vereadores. Na forma regimental, eu preciso de 5 dias prazo para estudar a emenda. Peço 5 dias como prazo para examinar a emenda. É regimental. Vereador Jorge Pereira, o projeto está em urgência. O projeto não cabe regime de urgência pelo artigo número 12 aí do próprio, quando trata de consolidação, lá embaixo no artigo 12. O senhor vê que não cabe regime de urgência pelo artigo 12. Pede à sua assessora que veja aí. A redação do artigo 12 não permite regime de urgência. E ele é maioria simples. Se fosse o caso diferente, não seria maioria simples. Seria maioria absoluta. E a lei colocaram como maioria simples aqui, né? A lei complementar 48, artigo 12A, diz que esse tipo de projeto transmite em regime de urgência. Senhor presidente, não cabe regime de urgência nesse projeto, senhor presidente. Nem que o senhor quisesse, nem que vocês todos se reunissem. A lei aprovada nesta casa diz que esse tipo de matéria tramitará em regime de urgência. Se o senhor ler o artigo 12, o senhor vê que está em dissonância ao artigo 48.
O artigo 48 determina... É na lei complementar 48, vereador, não é no artigo 12. A lei complementar 48, ela determina, inclusive, que não pode as disposições em contrário serem revogadas. E o senhor vê que no último artigo está escrito revogue-se as disposições em contrário. E a lei complementar 48 proíbe isso. E o senhor vê que está escrito aí na lei. O senhor pode ler aí, leia para todos ouvirem. É só o senhor ler aí o artigo. O senhor está usando a lei complementar quando, na verdade, está escrito aí, revogue-se disposições em contrário. Onde é que está escrito isso da lei complementar 48? Sua assessoria podia me explicar onde é que está escrito isso. O artigo 12A, para a consolidação que trata do artigo 12, serão observados os seguintes procedimentos. Inciso 2. A apreciação dos projetos de leis de consolidação pelo Poder Legislativo dar-se-á na forma do regimento interno em tramitação especial em regime de urgência. Requeiro a Vossa Excelência que emita parecer a emenda de número 1. O parecer será dado no prazo de 5 dias pela Comissão de Justiça. A Comissão de Justiça entende que a matéria não contempla a Lei Complementar 48 quando ela alega num dos seus artigos que simplesmente revoga-se disposições em contrário. Não se revoga-se disposições em contrário quando existem leis a serem citadas. As leis a serem citadas não coadunam porque... A comissão tem 15 minutos para emitir parecer. Presidência suspende a sessão por 15 minutos para poder examinar a matéria. 15 minutos. Está reaberta a sessão. Com a palavra o vereador Jorge Pereira. Eu vou declinar de dar o parecer. Estou me afastando, saindo de dentro da sala, para que Vossa Excelência, para não tumultuar os trabalhos, possa convocar outro membro, outra pessoa qualquer que queira dar o parecer na emenda. Mas continuo com a minha posição. Presidência requisita ao vereador Roberto Monteiro que dê parecer a emenda número 1. Pela ordem, presidente. Para emitir parecer, vereador Raymond. 5 minutos, senhor presidente, para pensar melhor aqui. 5 minutos, senhor presidente. A presidência suspende a sessão por 5 minutos. Para emitir parecer pela Comissão de Justiça, vereador Raymond. Senhor presidente, pela constitucionalidade. Parecer da Comissão de Justiça pela constitucionalidade. Em discussão a matéria. Para discutir a matéria, queria pedir para discutir a matéria. Para discutir a matéria, vereador Rogério Bittar. Senhores vereadores, essa emenda que foi apresentada, que inclusive o nobre vereador Jorge Pereira, ele se omitiu a dar o parecer, porque ele sabe que é uma emenda inconstitucional. Infelizmente, um companheiro, Raymond, deu o parecer pela constitucionalidade numa emenda inconstitucional, porque a natureza da consolidação da lei é você consolidar assuntos, leis que são relacionadas ao mesmo assunto, revogando as anteriores. E essa emenda, sabe o que ela faz? Ela consolida e não revoga, mantém tudo em vigor. Então, ou seja, deixa de ser um projeto de consolidação. Porque se você manter todas as leis que no processo por consolidação estão sendo revogados, essa lei, essa emenda, ela descaracteriza o projeto de consolidação, que é um projeto tão sério, volto a dizer, tão sério, que é um projeto que entra em regime de urgência, tentado adiado aqui, vocês perceberam, diversas vezes, e que não foi possível. Agora, eu peço ao novo vereador presidente, Jarim, que nós possamos adiar por uma sessão essa matéria, porque entendo que, inclusive,
A sessão de hoje não está sendo dirigida pelo o presidente da casa, o senhor vereador Jorge Felipe, que, inclusive, é empenhado pelo assunto. Quem estimulou a fazer um projeto como esse foi o próprio presidente, que a mesa diretora entende que é preciso ser feito projetos nesse sentido, que nunca foram apresentados. Então, eu peço para adiar por uma sessão, onde nós possamos, na próxima sessão de amanhã, ter mais vereadores para debater a matéria. O autor pede adiamento da matéria por uma sessão. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei solicitada a verificação nominal pelo vereador Elton Babu. Os postos de votação já estão disponíveis. A presidência vai encerrar a votação. Presentes, 14 vereadores. Não há quórum para deliberar sobre a matéria, que votará em votação, e nem para dar continuidade aos trabalhos. A presidência, antes de encerrar a sessão, lembra os senhores vereadores que ocorrerá hoje às 18h30, solenidade de entrega de título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro ao Dr. Paulo Senice, Superintendente-Geral do Rio Convention and Visitor, conforme decreto legislativo 786, 14 de abril de 2009, de autoria do vereador Carlos Caiado. Convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.